Tudo bem. Boa tarde. A gente parou no ponto, né, da Confissão Suprema, na página 12. Então, a terceira sessão começa assim. 1. Nós, líderes herdeiros da compaixão, quisemos brotar boletim em benefício dos seres. É uma frase forte, não é? Nós, líderes, não líderes, seria um detentor da sabedoria. E eu vi de Adara, santo. Reading é tibetana. Então, é aquele que detém sabedoria. Se coloca numa posição bem elevada, assim. Né? Herdeiros da compaixão. Bonito, né? Herdeiros do Buda. Fizemos dotar bodhisattva em benefício do ser. Para alcançar o estado insuperável, seguimos as disciplinas do quarto centro de ensinamentos. Os vossos sublimes que unem a forma, a fala e mente iluminadas, as obrigações válidas para sempre comprometem e não devem ser danificadas. São os samaias especiais, tanto genéricos quanto específicos. Aceitei e jurei preservá-los agora e no futuro. Não os danificarei ou abandonarei. Com aqueles, como a gente comentou um pouco atrás, tem, né, as práticas, elas exigem assim, certos compromissos. Então, são os samaias, né, os votos, tanto genéricos quanto específicos. Então, votos genéricos são aqueles que afetam todo o caminho, né, vajrayana, de modo geral. E os específicos são aqueles que em cada prática é pedido, né, alguma coisa, de uma certa forma, para aquela sadhana. Então, tem esses vários tipos de samaias, são incontáveis. Eu aceitei e jurei preservá-los. Ou seja, as minhas ações de corpo, fala e mente deveriam estar de acordo, né, com essa visão. No entanto, embora sem intenção de desviar de ou renegá-los, por causa de preguiça e procrastinação na prática, não atingi a plenitude e minha energia diminuiu. Me pegou pesado, né? Ops, né? E preguiça, procrastinação na prática. Quem? Eu não, né? Não atingir a plenitude e minha energia diminui. É um pouco a sensação que a gente tem, né? Sempre acha que deveria estar praticando mais, que poderia estar fazendo mais, né? Avançando mais. Isso é normal, sim. Mas a gente deveria olhar com cuidado, sim. Né? Nós somos aqui agora da preguiça. Ou seja, tem vários tipos de preguiça. Tem a preguiça, assim, bem grosseira, de realmente querer ficar só dormindo, descansando, né? A mente desfocada, a mente, assim, meio no reino dos animais. Uma coisa solta. Você tem uma preguiça mais ativa, está inventando coisa para fazer o tempo todo. A pessoa fica ali no celular, vai de um aplicativo para o outro, do outro para um, do outro para o outro, do outro para um, e fica girando, né? Aí monitorando seus aplicativos, né? E fica lá. Uma espécie de preguiça também. Então, a mente tá, agora não dá, tem muita coisa para responder. Então, é uma forma. Tem também outro tipo de preguiça, que se chama preguiça da desconsideração, em que você diz assim, não adianta eu praticar, eu não tenho chance nessa vida, eu já estou muito velho, ou eu já isso, eu aquilo. Então, assim, para mim não vai dar. Então, a pessoa desiste antes de começar, né? Porque ela mesma se julga assim, né? Mas, na verdade, é uma preguiça. Não tem, né, energia para começar a prática. Então, a preguiça, ela é complicada, não é? Porque a pessoa não tem preguiça seria fazer as práticas, não é substituir as práticas por outras coisas. Então, a gente deveria equilibrar nosso dia a dia com o trabalho, relações, a prática, de uma forma adequada. Mas, quando a preguiça vence, a gente tem que compensar. Né? Preguiça e procrastinação na prática. Então, pensando, não, mas ano que vem vai estar mais fácil, a administração vai estar mais tranquila, né? Aí eu vou poder praticar mais. Quando eu me aposentar, quando meu filho terminar o doutorado, pós-doutorado, quando meu 10º neto se formar na faculdade. E assim vai, né? Então a pessoa vai ir colocando, né, vai deixando a prática um pouquinho mais para frente. Assim. Não, na próxima vida, essa vida é muito corrida, não vai dar tempo. Né? Estou muito ocupado. Então, preguiça e procrastinação na prática. Não atingir a plenitude, nem a energia de
certeza, o envelhecimento vai chegando e a energia vai diminuir. Sem ter estado atento, tornei-me negligente. Eu me empenho na meditação e minha atenção vagueia durante os estágios da aproximação e da consumação. Então, sem atenção plena, tornei-me negligente. Então, o maior perigo, né, do praticante é a desatenção. Shantideva vai dizer, então, a mente desatenta é presa fácil das emoções perturbadoras. A mente está meio solta e vagueando, rapidinho ela cai, né, nas armadilhas do samsara. Então, sem ter estado atento, tornei-me negligente. Eu me empenho na meditação, mato a meditação, assim, na hora do estudo, cheio de gente. Na hora da meditação, os gatos ligados. Esse probleminha, né? Eu me empenho na meditação e minha atenção vagueia durante esse estágio da aproximação e da consumação. Então, na prática, né, de yoga de deidades, tem o estágio da aproximação e da consumação. Tem a parte toda, né, de visualização, criação do ambiente, em que a deidade externa, né, em que eu recebo as bênçãos e assim por diante. E na etapa de consumação é quando eu, né, me vejo como a deidade e acabo me dissolvendo na vacuidade, assim como a deidade. São dois estágios. Então, tem que manter a atenção plena, mas daí então, a atenção vagueia. A pessoa está fazendo aquilo, mas está pensando em outras coisas. Dentro de outras formas, devido ao poder do não reconhecimento, me afastei consciente e inconscientemente das instruções de compromisso que recebi de meus mestres. Então, o poder do não reconhecimento. Então, não reconhecendo minha própria natureza, eu acabo, né, voltando para o samsara, me afasto, né, das instruções de compromisso que recebi, e vou, de certa forma, eu vou me desgastando, assim, porque eu vou achando que aquilo não funciona, não tenho o poder que eu imaginava que tinha, eu vou achando, assim, desculpas, né, para praticar cada vez menos. Nenhum yogi deveria jamais se associar àqueles que danificaram o samaya, nem por um instante. Essas são palavras do Buda, mas sou incapaz de ser fiel. Essa frase tem uma frase interessante. Então, quem são aqueles que danificam o samaya? São aqueles que não seguem, né, seus compromissos de prática. Então, assim, quando se diz que deveria jamais se associar àqueles, é no sentido de ir junto com eles. Se o meu Maria vai para as outras, isso, e entrar, né, então, assim, você vai praticar? Aí, não, vamos comer uma pizza, vamos tomar uma cerveja. Depois eu pratico. Então, se a pessoa, ela é deslocada, a mente dela, né, pela influência dos outros, então aquilo não dá muito certo, né? Então, é óbvio que a gente vai ter contato com pessoas que danificam seus compromissos. Isso é normal, é assim. Mas o problema é me associar com eles que danificaram, sabe? Ou seja, eu acabo, né, me levando, deixando levar, até pelas visões errôneas, às vezes, que eles possam ter. Então, alguém na sanga, de repente, perde, né, a confiança, a fé de alguma forma, e aí ataca o ensinamento, o mestre, seja o que for, e aí eu fico em dúvida e acabo, né, assim, de alguma forma, seguindo, né, a visão daquela pessoa. Aí eu me associei, e eles se identificaram o salário. A gente vai ajudar todos aqueles que estão em dificuldade, óbvio, né, que não estão conseguindo praticar, que estão errando, que estão falhando. Mas, assim, a gente vai tentar trazer eles para a prática de volta, e não a gente vai deixar de praticar junto com eles. Né? Essa ideia. Que dano seria esse, Marcelo? Aqui você falou de danificar essa maia. Que dano Danificar seria? essa malha é bem isso, quando eu fiz o compromisso e aí eu falho no compromisso. Então, por exemplo, assim, comentei, né, o compromisso de respeitar o mestre Vajra. E aí, de alguma forma, eu perdi aquela visão elevada. Critiquei, eu vi com um olhar negativo, eu me achei melhor, eu entendo melhor daquilo. Então, aquilo danifica essa malha. Você se coloca numa postura orgulhosa, arrogante, ou, de alguma forma, você não está fazendo a prática ou está distorcendo a prática também que faz. Tem inúmeras formas de danificar o samaya. Ou seja, você assume um compromisso e não faz bem aquilo, faz de outro jeito, ou não faz nada. Então, você quebra o samaya, quebra o compromisso. Por exemplo, vamos dizer que você fez, 3 meses eu vou fazer todo dia tal prática. Aí eu desce aquele acho que não vou fazer. Você quebra o teu compromisso contigo mesmo.
né, que você tinha se proposto. Não é muito bom, enfraquece a prática. E aí, se aquilo for ainda contra o mestre, né, ou tua mestra que você se comprometeu, é pior ainda. Então, é melhor sustentar os samaias, assim. Isso, né? Não, é porque diz no final ali, nem por um instante. Então, o negócio é pesado, né? É melhor, né? Um instante não é problema, mas é claro que a gente vai escorregar. Por isso que a gente tem que confessar. Posso- Né? Uma escorregadinha, assim, tá bem. Rápido. Aí levanta, né? Já se levanta e volta, né? Pra trás. Caiu no buraco, sei onde estou. Tudo isso aí. Então, essas são palavras do Buda, mas sou incapaz de ser fiel a elas. A entrada secreta é malograda. Portanto, torna-se difícil perceber as coisas com qualquer clareza. A entrada secreta é a entrada que acerta os ensinamentos, ou seja, né, que localiza as coisas como elas realmente são. Então, ela é secreta, porque aquilo tem que ter instruções, né? Ela não está aberta para todo mundo, está aberta para aqueles que praticaram e que enxergaram. Então, ela é malograda, você não consegue mais, você perde o acesso aos ensinamentos. Portanto, torna-se difícil perceber as coisas com qualquer clareza. Sem insight, eu percebo quem tem essas faltas. Né? Sem lucidez, né? Sem entender realmente, sem manter o Dharma na mente, eu não percebo quem está fazendo isso errado. E acabo, né? Assim, associei naqueles que danificaram o Samaya, multiplicando meus próprios erros. E tem o Dharma, aqueles que danificam o Samaya, e aqueles que não são receptores adequados. Essa frase é importante também. E o Dharma, aqueles que danificam o Samaya. Então, é claro que a gente está envolvido, né, com muitas pessoas que danificam o Samaya. Mas aí a gente deveria saber, né, na hora de explicar o Dharma, se há um interesse genuíno pelo Dharma, se é o caso de ensinar aquilo, né, se faz sentido ensinar aquilo naquele contexto. E aqueles que não são receptores adequados. Quem são os receptores não adequados? Primeiro, aqueles que não te pediram. E aí você sai explicando, sem ter te pedido, né? E aí a pessoa fica te olhando assim, mas por que você está me dando essa palestrinha, né? Sobre budismo. Então, às vezes acontece. Palestrinha. Palestrinha de budismo. Não cai bem, né? Então, as pessoas que não têm interesse no Dharma, ou aquelas que têm o Dharma de forma negativa, né? Ou aquelas que querem usar o Dharma para algum outro benefício mundano. A pessoa vê aquilo assim, eu poderia usar isso lá na minha empresa, em alguma coisa assim, né? A pessoa vai distorcer, né, os ensinamentos para algum benefício mundano. A gente não vai gastar muito tempo com as pessoas nessa condição. Eu vi assim, lembra que o Lama dava muitas palestras em treino de manhã? Teve um momento que ele disse, eu vou dedicar meu tempo para a Sandra. Tá realmente interessado. Eu vou dar palestra a esses caras, eles me ouvem assim, mas as perguntas que eles fazem sempre focando como é que aquilo vai ser útil para aquilo que eles já estão fazendo. Eles não querem abrir a mente para ver algo diferente. Eles querem, né, instrumentalizar aquilo para obter mais benefícios no jogo que eles já jogam. E aquilo não funciona muito bem. Então tem esse problema. Não são receptores adequados. Também, claro, aqueles que não estão dispostos a assumir qualquer compromisso na prática. Por exemplo, assim, é muito comum no sério, a pessoa vem e pede apoio de um tutor, uma tutora. Né? E depois ela desaparece no espaço básico do telefone. Assim, a pessoa veio e pediu, assim, para lá atender, né, oferecer todo o material disponibilizou, a pessoa nunca mais. É estranho, assim, mas acontece bastante. Então a pessoa quer, mas ela não consegue sustentar aquilo depois, assim, né? Então é ruim para ela, porque ela foge de você. Ela foge de você para se sentir devedora. Então, por isso que a gente diz, assim, também no cérebro, é melhor a pessoa procurar quando ela já estiver, assim, né, em ritmo de série, né? Está realmente praticando, participando dos estudos, já entendeu um pouco, viu que aquilo para ela faz sentido. Então, não é uma coisa para fazer de saída, assim. Então, ela também, né, toma o tempo do outro, né, e faz nada com aquilo. Marcelo, isso é uma confissão de alguém específico ou é uma confissão nossa mesmo ou é uma instrução nossa para não fazer? Então, a gente vai ler isso. Que bem ou mal, todos nós fazemos isso um pouco, né? Mais ou menos. Assim. É mais para mais. Então, quando a gente faz a confissão, mais para mais, né? Não é mais para menos, não, é mais para mais. Quanto mais leio, mais eu tenho que fazer.
Porque confessa isso diante dos Budas e Bodhisattvas, dizendo, olha, realmente, eu tenho escorregado no diabo. É uma casca de banana. Mas eu quero seguir. Mesmo errando, né, eu vou monitorar mais a minha mente, vai cair menos, então eu vou aperfeiçoando. Mas a confissão é boa. Porque você não fecha o dia guardando aquilo só para você, você lembra de que fez mesmo e oferece aquilo, né, confessa, e aquilo ajuda a soltar. Deveria ser, não desmerecendo a prece das 7 linhas, mas deveria ser o primeiro esse, né? Né? Deveria ser o primeiro. Na hora que você lê isso, você começa, né? A confissão é importante. Sim. Muito A importante. confissão é no sentido de você não guardar para esconder, você não tem assim, coisas para esconder. Você fala mesmo. Na sanga tradicional, sanga monástica, eles têm assim encontros, né, para cada um falar da sua prática, das suas falhas, confessa a falha diante dos outros, aí os outros ouvem aquilo, veem se pode, né, e aí absolvam a pessoa. Então tem uma troca interessante. Quando a pessoa só esconde suas falhas, esconde, a vida é uma mentirosa. A vida é uma mestra em guardar os seus, né, obstáculos, suas falhas. Especialmente se a pessoa já está muito tempo na sanga, é mais chance ainda de ela ficar se escondendo, né? E aí é uma coisa, a pessoa ela tem, né, um nome a zelar, né? E aí ela não quer se expor diante das pessoas. Eu já vi muito praticante, às vezes antigo, assim, que não faz mais pergunta. Não pergunta, porque como é que eu vou perguntar? Né? Vão saber que eu não sei. Não é? A gente inventa cada confusão para a gente mesmo, né? Então, tem essa coisa, assim, de se abrir, né, de se entregar. Às vezes, com pessoas da sangue de conflito, ou com o lama, né, em particular, às vezes, em grupo, às vezes tem alguém, né, que levanta a mão, lama. Eu fiz isso. Então, você sempre alivia, né, a barra da pessoa. Nunca ajuda a pesar mais do que a pessoa já está se culpando. Então, aqui é importante entender isso. A confissão não é uma confissão de culpa. Lembra? Quando você fala de não trabalha com a noção de culpa no budismo. Tem culpa. Tem erros, né? Errou, ops, né? Melhor não repetir. Então, tem um arrependimento por errado. Melhor não errar. Mas não se carrega. Eu errei. 10 anos atrás, era meu dia de pôr as tigelinhas de manhã. Eu levantei assim, não, ninguém vai ver cuja da manhã mesmo. Eu vou mais tarde para levantar lá as tigelinhas, porque ninguém vai ver. Mas quando a gente só esquece, não tem problema não. Você pode Quando a gente só esquece o dia. Aí troca o dia. Não era você, não era você, né? Então tem essas coisas que tem que compensar. Nem por um instante. Bem ruim, né? Mas, assim, tem um aspecto de falar sobre aquilo também ajuda a pessoa a lidar com aquela sensação. Eu estou por causa do programa de 12 passos, né? A primeira coisa que a pessoa faz, né, nos alcoólatras ou dependente é reconhecer o estado dela. E depois ele ficar vendo aqui, a pessoa vai lá na frente e fala, eu sou dependente químico e tal. Mas tem um reconhecimento que aquilo é uma doença. Mas, assim, socialmente a gente fala assim, eu sou dependente químico, todo mundo já olha assim, né? A pessoa é como se fosse uma pessoa meio errada, né? E, assim, é como se eu fosse falar que eu sou diabético, eu tenho uma doença, eu tô com esse problema, tal. E eu falar ajuda a elaborar um pouco também, né? E isso. E quando você não fala, você guarda só para você, esconde, aquilo fica obscuro. Assim. Tem que ter alguém que você tem que confiar. Tem que ter alguém que você possa falar. Nem que seja um psicólogo, que você pague, né? Pra falar. Mas tem que ter um jeito de você botar para fora, assim. Realmente, a pessoa estava assim, eu podia ter ajudado, eu não quis ajudar. Eu vi que ia me incomodar e eu deixei de lado. Então, você tem uma clareza, assim, de que você fez. Mas não no sentido de, né, de ser penitenciar, uma coisa pesada. É uma clareza, sim, eu fiz, mas não é muito bom. Melhor eu tentar não fazer mais. É uma coisa bem prática, não está no chão. Assim, vamos corrigir. Tem um erro, está se repetindo. Poxa, eu vou tentar não fazer. Sei que não está repetindo, eu converso com os outros. Olha, não estou conseguindo resolver tal coisa. Você tem alguma dica, né? Você já passou por isso ou não?
Tem uma troca, assim. Aí a gente amadurece melhor. Agora, se a gente for querendo manter alguma identidade, que os outros não saibam, o que eu realmente faço na calada da noite, O que passa pela minha mente, né? que passa pela minha mente, né? Eu, daqui a pouco eu viro assim, né? Sei lá, você vê nos grupos, né, espirituais, quando os escândalos aparecem, tem problemão, né? É o padre pedófilo, é o professor budista lá também, que bebia muito. Nem aqui na década de 80 tinha um monge, né? Que ficou um tempo aqui no Brasil, e aí teve um grupo que bancava ele. E aí ele começou a ter conta de telefone alta. Nos anos 80, telefone fixo, né? O monge ligava no disque sexo. Lembra que tinha disque sexo? Era um negócio caro pra caramba, assim. Não que eu tenha ligado, né? Isso, era. Né? E aí o monge gastava o dinheiro da sangue dessa coisa. Né? Então acontece coisas assim, a pessoa está fazendo coisas escondidas, às vezes acha que os outros não vão saber. Tem uma frase do Trungpa Rinpoche para o filho dele, o Sakon Rupa, quando ele era garoto, ele ia sair para acampar assim. Aí o Trungpa falou para ele assim: olha, muito cuidado, hein? Aquilo que você faz quando está sozinho irá determinar todo o curso de sua vida. É bem para pensar. Uma coisa é a imagem social. Agora, o que a pessoa faz, como é que ela pensa, como é que ela se sente quando ela está sozinha, uma coisa que ela deveria se olhar. Realmente eu consigo sustentar, né? Lucidez, a motivação, quando eu estou sozinho, não tem ninguém para me olhar, para dizer assim, ah, muito bem, parabéns, né? Não, é só você com você mesmo. Bacana de a gente analisar assim. É muito fácil se perder. Não, é a pessoa levar a vida dupla ou tripla. Ela tem papéis variados, assim. Tem, né, a vida de sangue, que é uma coisa. Tem uma vida no grupo X ou grupo Y, né, ela tem comportamentos completamente diferentes, assim. Ponto para analisar. E aí, confessar. A gente confessando é isso, o primeiro passo para conseguir me libertar daqui. Se eu não admitir nem para mim mesmo, como é que eu vou me libertar? Então, manchei-me com as máculas e contaminações dos danos, vendo-me inteiramente pelas condições que me impedem nesta vida e que me criarão obscurecimentos no futuro. Reconheço-os e confesso com a minha mente cheia de remorsos. Essa palavra é pesada, né? Minha mente cheia de remorso. Essa escolha de tradução também, eu não saberia, né, em tibetano, como é que é a palavra exata, né? De remorso, o português pega bem pesado. Mas arrependo-me inteiramente pelas condições que me impedem nessa vida e que me criarão obscurecimentos no futuro. Reconheço-os e confesso, com a minha mente cheia de remorso. Eu vejo assim, realmente, estou cultivando e gerando situações que vão me atrapalhar, me impedindo o caminho. Então, puxa, reconheço e confesso que eu posso me libertar disso. Isso é uma coisa importante fazer. Né? Conhecer. E se arrepender. De novo, se arrepender sem peso, sem culpa, né? Só localizando, tentando mudar a posição. Atendo-me com sua suave bondade amorosa, e estabeleça-me firmemente para que eu nunca oscile do espaço básico da não-dualidade. Esse é o ponto, né? Ele se conecta com todas aquelas deidades que a gente, no começo, a gente invocou nas outras sessões. Então, atendo-me com sua suave bondade amorosa, seja que eu possa me conectar com vocês. E estabeleça-me firmemente para que eu nunca oscile do espaço básico da não-dualidade. Porque a verdadeira quebra de Samala é a dualidade. Então, o voto principal seria sustentar a visão não dual. Esse é o ponto central do ensinamento. Toda vez que eu estou na visão dual, eu vou quebrar essa marca, com certeza. Estou vendo as coisas de forma distorcida, pode. Então, não tem como. Então, no final da história, sem prática paramita, não tem salvação. Não tem samaya, não tem nada que você consiga sustentar se você não tiver a visão da não dualidade das experiências. Embora vocês vivam em equanimidade não referencial, por favor, concedam a absolvição suprema da não dualidade. Por vocês que estão aí num estado completamente estável, não referencial, vocês não têm, né, nenhum tipo de problema, né, por serem sencientes, se são livres, mas ainda assim, me concedam a absolvição da não dualidade. Me ajudem a reconhecer a não dualidade. É a única forma, né, de purificar todas as falhas.
Verdade última, além da elaboração, não permite nenhum referencial baseado no pensamento discursivo. E a verdade última, além da elaboração, a verdade absoluta, a realização direta da vacuidade, ela não tem nenhum referencial baseado no pensamento discursivo. Não é um produto da mente racional, da mente faladeira. Aquilo é um estado anterior à construção do próprio discurso. Então, é a verdade última, ela não permite nenhum referencial. No entanto, se houver quaisquer erros devido à mera ilusão da verdade relativa, arrependo-me sinceramente e rogo pela sua clemência. Se houver quaisquer erros devido à mera ilusão da verdade relativa, ou seja, o tempo todo a gente solidifica as coisas pela visão dual relativa, eu arrependo-me sinceramente e rogo pela sua clemência. É uma prece forte, né? Marcelo, eu só não entendi ali antes, ó. Embora vocês vivam equanimidade não referencial. Eu As não entendi. deidades, né? Todos os Budas e Bodhisattvas, os seres liberados, eles repousam num estado de equanimidade, ou seja, de igualdade, não tem nenhuma alteração assim no fluxo mental deles. Equanimidade não referencial, ou seja, não estão presos a referencial algum. O estado iluminado, ele não tem referenciais fixos, né? Então, nós, como no mundo comum, na verdade relativa, a gente está o tempo todo tentando estabelecer referenciais nas quais a gente possa se agarrar, né, para buscar uma sensação de segurança. Então, sempre tentando estabelecer referenciais. Os seres livres, eles não têm referencial. Então, uma equanimidade não referencial, completamente livres. Então, para vocês, vocês veem as coisas todas como igualdade, como talidade. Então, apesar de vocês não verem problema nenhum em nada, por favor, concedam uma dissolução suprema da não dualidade. Eu também quero realizar a não dualidade que vocês já realizaram. Então, durante a maior parte aqui da confissão, nós viemos falando praticamente tudo que a gente não faz, vamos dizer assim. E aqui no final ele chama o Guru Rinpoche para ajudar ele, mais ou menos isso. Os Budas e Bodhisattvas, sim. Ó, e chama de uma forma assim, olha, não é se eu só quero uma ajuda, eu quero realizar a mente de vocês, eu nem quero a não dualidade. Então você se aproxima mais da mente, né, das deidades. Então fecha com uma chave de ouro, assim. Parece que é uma coisa meio depressiva, pesada, que vai, né, ladeira abaixo, vai terminar, sei lá, com 100 chicotadas, alguma coisa assim, né, que eles vão dar no final para você fazer. Mas não, aquilo acaba dissolvendo na não dualidade. Toda a confissão, ela também, no final, a gente confessa e solta aquilo. Não tem nada real para confessar também. Tem essa clareza. Então, é uma confissão leve. 4 poderes é uma forma de mudança, né? Sempre que a gente deveria confessar, né? Aí tem lá, né? O testemunho, né? O antídoto, o arrependimento. Então, os 4 poderes são uma forma assim, mais elaborada, né, de fazer uma confissão. É isso está descrito, por exemplo, no Gampo, falar direitinho, né, esses 4 poderes. Aqui ele sintetiza isso tudo. Isso, aqui sintetiza os 4 poderes. Exatamente. Aqui é uma confissão mais rápida que já cai na não dualidade, já dissolve o aspecto último. Os 4 poderes ainda podem parecer meio assim externos, né? Dependendo de como você olha, aquilo parece uma coisa mais eu e a testemunha, no caso. Então pode ficar meio dualista. Ele dissolve mais rápido. Mas também é um formato de confissão. A confissão tem uma estrutura. Aí tem outra confissão. A essência da confissão, que revela a mais majestosa das purificações, extraída do segredo impecável de Vajrasattva, mais conhecida como confissão de Vajrasattva. Né? Então, contusão. Buda original da imediação da base do ser. Então, ou seja, o Buda que repousa na base primordial de todos os seres. Vajrasattva que alcançou o imutável estado da talidade. Lembra dessa palavra talidade que a gente já falou um pouco hoje? Então, a talidade. O estado das coisas tal como elas são. Ou seja, elas nem existem, nem inexistem,
nem ambas, nem nenhuma. Então, é um estado de existência assim, que não cai em extremo algum, a talidade dos fenômenos. Então, seria assim uma palavra que resume, né, toda a prática para mim. Tudo é fatalidade. Tudo repousa nesse estado de não fixação a qualquer extremo. Então, o Vajrasattva alcançou o imutável estado da fatalidade. Grande herói, Senhor protetor que provê refúgio aos seres. Atenda-me com sua bondade e olhe por mim com seu olho de sabedoria primordial. Então começa, né, invocando, conclusão e Vajrasattva. Embora tudo seja primordialmente não nascido, totalmente puro desde o princípio, padrões de pensamento que tudo permeiam surgem adventiciamente no rastro da confusão. Então, mesmo reconhecendo, né, que tudo é primordialmente não nascido e puro desde o princípio, todas as experiências são assim, mas tem padrões de pensamento que permeiam, tomam conta da minha mente, surgem adventiciamente, né, temporariamente, no rastro da confusão. E esses, por sua vez, levam à ignorância, percepção dualista, aparências condicionadas e dando rompimento do samadhi. Então, essa é a fórmula básica da dualidade. Lá. Fatalmente, a gente vai cair nesse processo todo. Né? A gente vai ter percepções dualistas, aparências condicionadas, e vai romper, né? Vai falhar no samadhi. Confesso tudo isso dentro da vasta expansão da supremamente pura mão, que é o espaço básico dos fenômenos. Olha que interessante, eu confesso isso da vasta expansão, dentro da vasta expansão da supremamente pura mãe, que é o espaço básico dos fenômenos. Então, tudo que eu pensei, fiz, né, de corpo, fala e mente, aqui é como se eu entregasse no espaço básico. Eu estou confessando, dissolvendo isso dentro do espaço básico. Porque qualquer ação que eu tenha realizado, por mais terrível que seja, ela não é algo definitivo, né, sólido, fixo. Então, se eu soltar aquela ação, aquilo, né, se liberta. Então, eu não carrego mais aquele cargo correspondente. Se eu mudar minha posição de mente, aquilo solta. Né? Se for feito de modo profundo, é claro. E realmente alterar a estrutura de mente. Né? Samaya Vajra, conforme proclamado por Vajrapani, o Senhor dos Segredos, envolve centenas de milhares de categorias de compromisso Samaya da forma falante. Samaya Vajra, né? O Samaya que você assume, ou seja, de manter a visão Vajra, a pureza Vajra, todas as coisas como vazias como as deidades, a pureza, né, dos sons, das aparências. Então, o Samaya Vajra sustentar a visão pura, conforme proclamado por Vajrapani. Vajrapani é um dos bodhisattvas principais, né, próximos ao Buda. Então, ele é geralmente apresentado de uma forma irada, na cor azul, com Vajra. Vajrapani significa Vajra na mão. Então, está sempre aqui em cima, com Vajra. Ele também é conhecido como Senhor dos Segredos. Ele que coletou todos os ensinamentos do Vajrayana e transmitiu ele para todos os detentores de sabedoria de Adas. Então, o Vajrapani é uma figura importante na transmissão dos ensinamentos. Então, ele ensinou, né? Então, esse Samaya envolve centenas de milhares de categorias de compromisso Samaya, de corpo, fala e mente. Forma, fala e mente. Por qualquer dano que tenha ocorrido ao tal Samaya, por qualquer contradição às palavras dos ensinamentos, eu tenho profundo remorso. Reconheço e confesso com arrependimento. Então, de novo, né? Então a gente reconhece aquilo que está em contra si, né? E se arrepende. De novo, de uma forma leve, né? Que as palavras às vezes pesam, né? Profundo remorso, né? Assim, dá um certo medo do que cada um vai fazer. Isso às vezes é meio radical, não tem depressão, fez alguma coisa errada. Sattva. Uma vez passado o tempo de purificar as faltas incorridas através da danificação do Samaya, ela se torna uma causa de reprovação irada por parte das Dakinis Vajra, que são encarregadas de tal atividade. Viram? Uma vez passado o tempo de purificar. Quando você comete uma falta, é melhor você confessar rápido. Você não ficar assim guardando, não, vou esquecer disso, todo mundo vai esquecer, né? Não vão lembrar, uma coisa assim. E aí aquilo vai solidificando o teu fluxo mental. E aí, se você deixar passar, aí vem a Dakinis Vajra, né, que vem trazer a reprovação irada. E aí,
A gente já teve muitas reprovações iradas na vida, não teve? A gente fez coisas erradas e em algum momento aquilo assim foi colocado na janela e a gente passou mal. Assim. E vem as consequências, né? Tem as consequências, as dificuldades que surgem no caminho também em função de ficar escondendo as coisas. Então tem as daquinas vagas, então a gente poderia entender como inteligências são protetoras dos ensinamentos. Então, quando o praticante começa a falhar, as daquinas atuam, de forma que geram obstáculos para o praticante mesmo. Às vezes afastam até o praticante. Ele não está praticando de modo sério, problema. Mas, mesmo assim, né, é possível confessar. A confissão é depois da outra, porque está de propósito aqui, né? É assim mesmo, né? Aquela aqui, depois vem essa. Não é? Está na ordem certinho, né? Naquela você confessa. Aquela macia. É aquela macia. Essa aqui já. É um pouco assim. Mas ambas têm o mesmo sentido, vai ver como é que ela finaliza, né? Portanto, confesso tudo que traga obscurecimentos nessas estruturas e que reforça as causas que conduzem aos grandes infernos. Ou seja, todas as ações negativas, né, que possam conduzir ao renascimento em condições muito inauspiciosas. O rei do desejo é o supremo vácuo primordial. Sem qualquer termo de referência fixo, há liberdade além do dano e da confissão. Então, aqui é muito importante. A Joana sempre gosta desse pedaço. Assim. Então, o rei do desejo é o supremo vágina primordial. O supremo vágina primordial, no caso aqui, é contusão, vágina sacra, emanação. Então, eles dominam o desejo. Não são arrastados pelo desejo. Sem qualquer termo de referência fixo, a liberdade além do dano da confissão. Então, por mais que você faça coisas terríveis, aquilo ainda é uma ação ilusória dentro do samsara ilusório, né, com seres ilusórios. Então, aquilo não é, vamos dizer assim, um crime, um pecado sólido, né, definitivo. Então, a liberdade além disso tudo. Pontos amplos é a vastidão da sabedoria intrínseca, perfeita desde o princípio. Dentro dessa vastidão, o espaço básico dos fenômenos, além da união e da separação. A gente finaliza a confissão soltando tudo isso aí no espaço básico. É maravilhoso. Você lembra, você confessa, você se arrepende daquilo que fez, mas no final você pega e solta. Você não carrega isso na frente. Dissolve no espaço básico. É bem importante saber fazer para não ficar tensionando, né, a própria prática, porque não vai uma bola de neve, piorando, piorando. É uma prática, né? Essa confissão, você termina, você faz ela até sem pressa, né? Pensando, sentindo aquilo que está sendo realmente dito. E no final, você solta, né? E aquilo relata no espaço básico. Termina em meditação. Este texto em 3 sessões, a mais majestosa das confissões, traga o poço do samsara desde suas profundezas. Como o ferro sobre o qual foi aplicada a pedra filosofal, transformando-o em ouro, não reconhecimento da sabedoria intrínseca e as danificações do samaya são purificados. Essa instrução que dá proteção aos seres surgiu dentro da vastidão da mente de contusão. Eu, Pema, o registrei em símbolos, pensando nas gerações futuras. Ela possa encontrar a minha emanação de filho do coração. Samaya, segredo e boa fortuna, codificado a partir do roteiro simbólico pelo Reruka Letchfal. Boa fortuna, boa fortuna, boa fortuna. Então, veja, o próprio Guru Rinpoche, né? Ele registrou essa confissão, ela chega até nós, né, a partir do Terton, né, que codificou, depois foi traduzido, transmitido. É uma fórmula assim, de purificação. E é interessante esse tema. O Lama sugere que a gente passe, por exemplo, a purificação 4 dos 240 itens, não sugere. Ou seja, olhar todas as estados de emoções perturbadoras, as ações não virtuosas que a gente acaba realizando a partir das emoções perturbadoras, nos vários níveis de corpo, fala, mente, paisagem. E a gente vai olhando para aquilo e purificando, ou seja, soltando, desenraizando. E a gente lembra de várias coisas negativas. Fala agressiva, fala inútil, fala difamatória, fala divisiva. Já cometeu, né, umas ações de fala muitas vezes. E aí você lembra daquilo, solta, 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 solta.
página para Newton, e a gente vai purificando, né, o fluxo mental das ações negativas e suas consequências. Então, o método. É um método. E aqui são duas confissões gerais, né, para a prática como um todo. Né? Eu não estou fazendo a prática, fazendo motivação errada, ou estou priorizando outras coisas, né, além da prática. Estou colocando dado, segundo plano, terceiro plano. A gente vai lá e confessa. E retoma. Sempre com uma leveza. Nunca de uma forma, né, pesada. Mas são dois termos que geram, muitas vezes, um mal-estar. Tem gente que nem quer ler. Essa sensação assim. Associei-me àqueles que identificaram o Samai, assim, isso é confissão de culpa. Né? Nenhum réu é obrigado, né, a falar coisas que incriminem, né, diretamente. A pessoa é meio assim, né? Será que deveria falar isso? Forte, forte assim, a transformação que tem. Muito bem, então são as duas confissões. Né? Aí ele tem ali um trechinho, a gente não costuma fazer muito pressa entre sessões, que também é interessante para dar conta de sabedoria também. Aparência, som e sabedoria são o campo de deidade mantra da Dharmakaya, estendendo-se infinitamente como sendo a exibição dos kayas e da sabedoria primordial. Na prática da profunda e secreta Maha Yoga, nossa sua inseparabilidade se de um só sabor dentro da esfera da mente iluminada. Então, aparência, som, sabedoria são o campo da Então, a deidade, a aparência dela é vazia. O som é o mantra e a sabedoria é o Dharmakaya, estendendo-se infinitamente como sendo exibição dos kayas da sabedoria primordial. Não lembra que eu comentei que Maha Yoga é a prática principal característica, né, da linhagem de Iva? Então, são todas as sadhanas de deidades no sistema do Maha Yoga. Então, aqui é uma prece, né, de aspiração. Na prática da profunda secreta Maha Yoga, nossa separabilidade ser de um só sabor dentro da esfera da mente iluminada. Essa expressão a gente vai encontrar muito também, um só sabor. Muitos textos vão falar de um só sabor. Então, experimentar tudo no samsara como se tivesse um único sabor. Né? A gente diminuir a diferenciação dos fenômenos. Ter uma equanimidade. Né? Coisas boas, coisas ruins, coisas indiferentes, tudo vai sendo experimentado com uma mente de equanimidade. Um só sabor. Em todos os meus renascimentos eu possa continuar inseparável do Lama perfeito e usufruir do esplendor do Dharma, consumar completamente as qualidades dos caminhos e estágios e atingir rapidamente o nível do glorioso Lama. Uma boa aspiração. Muito bem. Aí tem uma prece, também uma prece, que a gente usa mais nos sons que o Lama costuma fazer, mas é uma prece interessante. Grandes nuvens de bênçãos. Uma prece para magnetizar o mundo de todas as aparências e possibilidades. Om Ha-Hum Ri, no Palácio do Poder, ardente de êxtase supremo, residem as corporificações do estado desperto primordial, a união de êxtase e vacuidade. Tendo a natureza do lótus desapegadas e ao mesmo tempo inundadas de êxtase, elas expressam a glória do supremamente iluminador sol mágico. Então as deidades estão em festa, vamos dizer assim. Elas expressam a glória do supremamente iluminador sol mágico. É o sol da natureza primordial, que ilumina todas as aparências. Então eles não estão apenas no estado estático, ardentes de êxtase supremo. Então, como se fosse uma grande celebração. Aí vem uma invocação. Amitabha Dharmakaya, Vajradhara, Lokeshvara, Senhor do Universo, suas formas purificam o envolvimento apaixonado da compaixão e da... Então, aqui são três níveis, né? O Buda Amitabha. Vajradhara é uma forma pacífica de Vajrapani, a gente falou agora há pouco. Assim. E Lokeshvara é a própria Avalokitesvara, Buda da compaixão. Então, Senhor do mundo, né? Senhor do Universo. Suas formas purificam o envolvimento apaixonado da compaixão. Eles estão extremamente envolvidos, né, com os seres. Então, eles não estão indiferentes aos seres. O Tesvara, ele cuida dos seres o tempo todo, procurando formas, né, de interferir e a compaixão penetrar os fluxos mentais dos seres. Então, tem um envolvimento, né, entregue, assim, apaixonado, né, por parte deles. Pema Gyalpo, rei do Lótus, né? É uma das emanações de Guru Poche.
Você exerce domínio e poder sobre o Samsara e o Nirvana como supremamente poderoso Heruka, que subjuga o mundo de todas as aparências e possibilidades através do esplendor. Então, o Guru Rinpoche é um Heruka, né? Lembram os Herukas, deidades masculinas iradas, os bebedores de sangue. Sangwayeshi, Vajravahara, Chakrasamvara e Takarraja, rei do desejo, vocês permanecem como tesouros do êxtase supremo. Então, aqui são várias deidades. Sangwayeshi é uma deidade feminina. Vajravahara é como se considerada assim a principal das Dakinis. Então, Vajravahara significa porca Vajra. Ela tem no topo da cabeça uma cabeça de porca. Lembra que tem Hayagriva, que tem pescoço de cavalo? Qual que é o outro? Também tem um animal. Tem a Dakini face de leão. E sempre tem essa simbologia dos animais, né? Então, Vajravahara, essa Dakini, ela grita como uma porca, assim, né? Tem uma coisa de cortar completamente as negatividades. É interessante ver, né? Assim como o relincho do cavalo de Hayagriva, tem também esse grito de Vajravahara. E Vajravahara aparece, né, nos tantras como consorte Chakrasamvara. Chakrasamvara é um dos primeiros tantras assim, praticados na Índia e no Tibete. É um tantra que é utilizado mais nas linhagens das escolas novas, né, depois da Índia, mas ele é muito usado até hoje. Assim. Uma deidade com vários braços azuis, assim, representa o aspecto masculino daquela manifestação inseparável de Vajravahara. E Takarraja, rei do desejo. Vocês permanecem como tesouros do êxtase supremo. Kurukuli, cativosmente todos que existem sem exceção. Você é rica com o poder dos sinais comuns e do sublime e dança em êxtase e vacuidade. Então, Kurukuli também é uma daqui, às vezes parecida com Vajravahara, mas também tem outras funções, está muito associada, às vezes é confundida até com Tara Vermelha, assim, ela de pé. Então, é mais uma dessas deidades assim, que algumas linhagens praticam mais, outras menos. Legião de Dakas e Dakinis Vajra, que executam as atividades do poder na esfera da igualdade, a união de aparência e vacuidade. Vocês fazem com que os 3 planos da existência condicionada tremam com a dança de suas formas Vajra. Vocês intimam os 3 reinos com o som da sua gargalhada, sua fala iluminada e incessante. Os 3 planos, né, 3 reinos, lembram? Desejo, forma e não forma. Reino do desejo, ele engloba, né, os infernos, fantasmas famintos, seres humanos, animais, semideuses, e aí os deuses do desejo. É uma parcela, né, do reino dos deuses. Aí tem os deuses do reino da forma, deuses meditativos, e os deuses do reino da não forma. Também são deuses meditativos. O reino dos deuses ele abrange esses 3 reinos. Então são os 3 formas, os 3 planos de existência. Então, eles, vamos dizer, a prática deles, né, assim, livre, relaxada, ela, de certa forma, né, afeta, né, chacoalha todos os planos da existência. Raios de luz vermelha permeiam todo o samsara nirvana, fazem vibrar e atraem a essência vital da existência condicionada e a paz definitiva. Enquanto concedem o mais sublime dos desejos, o duplo símbolo da mente iluminada, de suprema paixão Vajra, com seus grandes ganchos e laços Vajra, vocês unem o mundo de todas as aparências e possibilidades em êxtase supremo. Dançarinos no jogo da teia da ilusão mágica ilimitada, que preenchem o espaço até o transbordamento, como o rompimento de uma bolsa de gelo. Toda a vasta região das 3 raízes, ótimo deidades do poder, a vocês reta a devoção. Confiram-nos suas bênçãos. Confiram-nos o sítio de conquistar o poder desimpedido sobre a infinita glória das realizações comuns e da sublime. Então, aqui basta a região das 3 raízes. Então, tem as 3 joias, não tem? Buda, Dharma e Sangha, e tem as 3 raízes. As 3 raízes são Lama, Idam e Dakini. Então, no caminho Vajrayana, além de tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, a gente também toma refúgio no Lama, nas deidades, Idams, e nas Dakinis. Então, o Lama é como se fosse a raiz das bênçãos. A deidade, o Idam, é a raiz das realizações.
e a Dakini é a raiz das atividades iluminadas. Então, tem uma complementação, né? Caminho Vajrayana, as três raízes. Então, aqui também é uma prece, né, assim, que mostra, né, assim, o êxtase, a alegria desses seres, como que a atividade livre, desimpedida deles afeta, né, assim, os três reinos e vai liberando os seres. Não é uma coisa séria, né? Assim, vocês intimam os três reinos no som da sua gargalhada, sua fala iluminada e incessante. Tem uma grande celebração assim da lucidez, atrapalhando, né, o samsara por todos os lados. Então, essa prece, ela apresenta isso. Assim. Então, também é uma forma bonita de mostrar. Aí vem a canção vaga, que geralmente também é recitada nos tsogos. Tsog é aquela prática de oferenda de alimento que recebe seu prato, né, de vários sabores, e vai experimentar os sabores, e vai liberar, né, o apego aos sabores, ou aversão aos sabores, gosto disso, não gosto daquilo. Então, o tsog é uma prática bem interessante. Assim. Aqui vocês já fizeram o tsog? Na inauguração da notícia. Muita gente já participou, né? Sim, na inauguração. 1 a 8, né? Ah, foi só no 1 a 8, né? A inauguração não foi, né? Não, a gente Foi fez antes da inauguração. Teve o tsog no final do 1 a 8 a gente Não, saiu. não, não. Ah, a gente fez uma mesa redonda, assim, com os convidados de outras tradições e tal. Legal. Veio um pessoal de outras. Veio até um cara da prefeitura, um secretaria da Agricultura, Participou. ficou emocionado, chorou. Olha, É, é interessante, né? Tsog é uma festa, é um festim. mas não foi de sorte, foi só Tá vendo? uma inauguração. A inauguração foi uma sequência com 1 a 8, né? Terminou 1 a 8 na segunda. É que o Luma estava dando 1 a 8 lá, nós estávamos acompanhando. Ele veio dia 10, Aí veio dia 9. Bom, Ele chegou dia 8, na verdade. Chegou 8 da noite. Aí 9, ele deu o retiro. Até meio-dia no dia 10. Aí dia 10 foi o retiro, foi o retiro de consagração. Aí dia 10 de tarde, domingo, foi a inauguração. daí que vieram fogo d'água. É. Legal. Choveu. Curitiba, sendo Curitiba, apesar de não ser Curitiba, né? Sendo 4 barras, né? Mas choveu muito. Se não tivesse chovido tanto, tinha enchido. Tinha mais gente. Veio umas 200 pessoas. Bastante. Bom, foi inaugurado, né? Vira, né? Um lugar de celebração. Então, e o tsog, né, se faz em alguns momentos especiais. É uma prática, né, de receber o alimento e ganhar liberdade diante dos sabores dos alimentos. Então, a canção Wagner é muitas vezes recitada nesses momentos. A melodia da sabedoria primordial, lucidez total isenta de elaborações, teia da magia interrupta, a exibição da união. Senhor soberano de todas as mandalas, Vajra nascido do lago, conceda-nos a singular bênção de compreender que todas as aparências são da Magia. Bonito, né? Então, assim, poético e ao mesmo tempo mostrando isso, né? Como é que é a expressão da sabedoria primordial. E aqui é Guru Rinpoche, né? O Vajra nascido do lago, uma das manifestações de Guru Rinpoche. O ambiente externo é o cemitério, o local de reunião que emerge simultaneamente com o próprio ser. Dentro dele estão as deidades congregadas da forma Vajra, que corre naturalmente. Na jovem exuberância do inexaurível êxtase supremo, dance sua dança ao som da imutável canção do som primordial, não nascido. Enquanto nós, irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos, ligados no karma e aspiração, partilhando da celebração do som, usufruindo a riqueza da bem-aventurança suprema, ofereço a minha singular aspiração de que possamos nos encontrar novamente como um só, juntando-nos para o sono no palácio da luz de Lótus, no mais alto de todos os reinos puros. Então, aqui também, né, uma prece, né? Os irmãos Vajra se reúnem, fazem a aspiração de renascer na terra pura de Guru Rinpoche, no palácio da luz de Lótus, né, para celebrar o Soul em grupo. Aí, também tem esse momento externo, o cemitério, o local de reunião que emerge simultaneamente com o próprio ser. Isso aparece muito nessa simbologia do Tantra. Ou seja, a gente faz as celebrações no meio do cemitério. Sansara é um grande cemitério.
a gente olhar, né, nós somos cadáveres ambulantes. Tudo no samsara é um ambiente assim, as coisas estão nascendo e morrendo o tempo todo. Então tem aquilo tudo jogado em todas as direções. Então, as práticas tântricas, elas ocorrem em cemitérios, realmente, né? O cemitério em formato indiano, aquele cemitério não é bonito, é um cemitério pesado, assim, né? Corpos para todos os lados, uns já em estado de decomposição, bichos comendo pedaços de corpos, alguns sendo queimados, aquele cheiro, né, de corpo, carne queimada. Então, é um ambiente, assim, bem inauspicioso, né? E aí, mas a prática ocorre lá no meio, assim, né? Olhando para aquilo tudo e purificando, né, essa conexão que comentei, né, de manhã com os reinos inferiores, né, os nossos medos, terrores, atrações. Por isso que sempre vai ter essa invocação, né, dos símbolos do cemitério. É interessante, até ir a cemitérios, né, às vezes aqui é tudo bonitinho, né? Cemitério é um ambiente tranquilo, bonito, né? Bem cuidado. Mas é interessante fazer prática de cemitério também, assim, dentro, sair recitando, olhando, né? Pessoas que morreram há muito tempo, há pouco tempo, jovens, velhos, né? Você vê todo mundo, alguns abandonados, assim como em permanência, a família nunca mais veio. Aí tem outros bem cuidados, tem flores, aí que deixaram papel. Se contempla assim, né, com a impermanência do cemitério, é uma prática muito interessante. Né? Vale a pena, de vez em quando, assim, dar uma entradinha. Para não esquecer, né? Pegar o destino, né, da maioria dos seres que vão ser enterrados. Tem os cremados que nem para lá vão, às vezes, né? E as cinzas vão para outro lugar. Combinar, né? É legal. O cemitério contamina o lençol freático. Pois então, dependendo do cemitério, né? É uma diferença. Não vai, né? Tudo grande assim, né? E a gente veio uma vez no cemitério São João Batista, né? Uma vez. Interessante. Uma prática? A gente foi caminhando do céu até lá, recitando, e ficou lá, todo mundo separado, assim. Depois juntou todo mundo, cada um relatou sua experiência. É? De dia, né? Claro. De noite não ia dar muito forte, assim. Acho que é um cemitério em 4 barras, galera. Vamos lá. É interessante. Olhar, sem permanência. Nós, ossos, que aqui estamos, por vós esperando. Essa frase é do cemitério português, né? Essa é assim, né? Nós, ossos que aqui estamos, por vós esperamos. Isso aí. Esperando, hein? Permanência, né? Então, uma canção vaga, uma canção de soco. Maravilhosa. Aí tem a prece de ordem. Namo Guru. Então, homenagem ao Guru. No 10º dia do mês do macaco, no ano do macaco, no templo do meio, com a fachada de turquesa em Samye, o primeiro monastério, né, importante assim, que foi construído, né, o Guru Rinpoche levou, a Baixo Shirakshita também. Ordem revelou a mandala do espaço básico imutável e recitou essa prece de aspiração. Os 25 discípulos, o rei e seus súditos, incorporaram nas suas práticas de meditação individuais. Vocês, de gerações futuras, usem-na unidirecionalmente como parte de suas práticas. Vitoriosos das 10 direções dos 4 templos e seus herdeiros espirituais, postos de lamas e ídolos da luz e protetores do Dharma. Nas 10 direções, vai ser 4 direções cardeais principais, 4 direções intermediárias, laterais, aí acima e abaixo, né? O Zenit e o Nadim. São 10 direções. Vistas citam, né? E dos 4 tempos, passado, presente e futuro, e a dimensão além do tempo, né? A dimensão atemporal. E seus herdeiros espirituais, postos de lamas, idas, né? Deidades, taquines e protetores do Dharma. Também tem os protetores do Dharma, né? Os Dharmapalas, que também são seres que nem sempre são iluminados, mas às vezes são, e que ajudam a proteger o Dharma. Então, se esse Guru Rinpoche, quando vai ao Tibete, ele vai atar no juramento, né, esses seres, e vai fazer eles, né, se comprometerem com a preservação dos ensinamentos do Dharma ao longo dos séculos. Por exemplo, o Dalai Lama não consulta o oráculo de Nechung, talvez vocês tenham visto em filmes já.
O oráculo de Nexum, né, é um ser, né, que se manifesta através daquele monge que é o médium, né, e passa informações, né, que dá lá e dá. Então é o protetor do Dharma, Nexum. E muitos outros, né? Então, são os Dharmapalas. Mas eles, como nem todos eles são iluminados, eles podem falhar no seu compromisso. Então, por exemplo, em vários centros de Vajrayana, se faz diariamente prática de protetores. A prática de protetores é uma sadhana em que a gente fica recordando os protetores do compromisso que eles fizeram, para eles não esquecerem. Dia após dia, a gente fica reafirmando, né, esse elo de conexão e pedindo para eles não se afastarem. É aquilo que eles prometeram, juraram para Guru Rinpoche. E aí, vocês falam protetores, não? A gente? É, Não. novidade. Não. A prática de protetores não produziu nenhum, né? Justiça específica. O pessoal do Gompa faz, né? Bastante diariamente. Está dando uma específica. A todos vocês, sem exceção, tão numerosos quanto os átomos do universo, rogo que se aproximem. Repousem sobre assentos de lótus e discos de lua no céu à minha frente. Presto homenagem com devoção do corpo, falo em mente. A vocês faço oferendas externas, internas e secretas, e oferenda da talidade. Lembra que eu comentei das oferendas? Né? As externas, internas, secretas e oferenda da talidade, ou seja, da lucidez. Na presença dos cigarros frios, expresso remorsos e as muitas ações nocivas do passado, confesso com arrependimento minhas ações desvirtuosas atuais e juro me abster de futuras más ações. Aqui está estruturado no formato de 7 ramos mesmo. Né? Então, tem, né, homenagem, aí tem oferendas, confissão, regozijo, aí vem, né, regozijo que com todas as acumulações de mérito e virtude, suplico às hostes de vitoriosos que não passem para a nirvana final, e que ao invés disso girem a roda das 3 coleções do Dharma e dos ensinamentos insuperáveis. Então, as 3 coleções do Dharma são Sutras, Vinaya e Abhidharma. Sutras dos discursos do Buda, então, uma parte dos ensinamentos, como praticar, como meditar, como alcançar a realização. O Vinaya é um conjunto de regras de comportamento, moralidade, né, o que fazer, o que não fazer. E o Abhidharma é como se fosse uma classe, assim, com muitas categorias dos ensinamentos. Então, os 5 skandhas, os 18 dhatus, os 12 ayatanas, os 12 elos, no Abhidharma estão categorizados os ensinamentos do Buda de uma forma mais sistemática. São as 3 coleções do Dharma. Dedico minhas ações virtuosas, sem exceção a todos os seres, eles possam atingir o nível insuperável de perfeição. Ó Budas e seus herdeiros espirituais, atendam-me. Assim como compus esse excelente presto de aspiração, emulando o vitorioso Samantabhadra. De novo, aqui é o Samantabhadra Bodhisattva, né? Não é o Buda primordial. O Bodhisattva Samantabhadra, que dá as preces de aspiração. Seus herdeiros espirituais. E o grandioso e onisciente Manjushri, né? O Bodhisattva da sabedoria. Possam treinar segundo os seus exemplos. Os lamas preciosos, o esplendor dos ensinamentos, possam estar em todos os lugares como espaço. Possam iluminar todos os lugares como o sol e a lua. Possam ser sempre estáveis como o Manuta. A preciosa sangue, a fundação dos ensinamentos, possa ser enriquecida pelo companheirismo, disciplina pura e os 3 treinamentos mais elevados. Os 3 treinamentos é o treinamento em moralidade, meditação, Sila Samadhi Prajna. Moralidade, concentração meditativa e sabedoria. Então, Shila, Samadhi, os 3 treinamentos mais elevados. Que aqueles que praticam o mantra secreto, a essência dos ensinamentos, possam manter Samadhi e levar os estágios do desenvolvimento e da consumação à culminância. Os domínios dos reis Dharma, os protetores e patronos dos ensinamentos, possam se expandir e prosperar. Os nobres ministros, servidores da doutrina, possam possuir crescente inteligência e habilidade. Porque no estado ideal, que o governo segue o Dharma, né? Você aspira que os reis, os políticos, né? Aqueles que gerenciam as coisas, tenham lucidez. E que os ministros também sejam honestos, né? Sejam precisos, sejam éticos. Um pouco distante da realidade, mas a gente reza, né?
no dia aconteça. O que é um mantra secreto? Mantra secreto, mantrayana, é um dos sinônimos de Vajrayana. Então, são 3 termos. Tantrayana, Vajrayana, Mantrayana são sinônimos. Usados intercambiavelmente assim, na descrição desse caminho. Então, como é um caminho que usa muito mantra, né? Você faz a fala secreta das deidades, então às vezes se chama de mantra secreto. A fala das deidades. O mantra é a fala secreta das deidades. Quando a deidade revela o mantra dela, é a essência da sabedoria que ela realizou. Então, o mantra secreto. Ou seja, aquilo, ele é auto-secreto. Né? Então, os ensinamentos tântricos, a grande perfeição, como o Lama diz, são auto-secretos. A pessoa pode ler, pode, né? Mas aquilo, se não for introduzido aquilo de uma forma adequada, não consegue praticar, não entende. Os mantras são herméticos, né? São um monte de sílabas em sânscrito. E aí? Para que serve? Para dizer. Por isso que praticam o mantra secreto, a essência dos ensinamentos, né? No caminho Vajrayana e o Mantrayana. Eles possam manter seus compromissos, né? A essência, né, do Vajrayana é manter os compromissos e levar os estados de desenvolvimento com situação dominância, né? As 2 etapas da yoga de deidades. Então, os reis dharmas, os nobres ministros e os ricos chefes de família, patrocinadores dos ensinamentos, possam gozar de prosperidade e ficar livres do mal. Todos aqueles em todas as nações que tiverem fé nos ensinamentos possam ser felizes e que seus obstáculos possam ser pacificados. Além disso, que nós que seguimos este caminho, possamos não danificar nosso samaya e alcançar nossos objetivos. Todos aqueles com quem tivemos boas ou más conexões kármicas possam ser abraçados pelos vitoriosos, agora e no final. Todos possam ingressar pela porta do caminho inigualável e alcançar o domínio supremo de conclusão. É muito comum essas 2 últimas estrofes aqui, repetir 3 vezes. Todos aqueles com quem tivemos boas ou más conexões kármicas. Costuma-se recitar 3 vezes essa partezinha. É muito bonita, né? Aqueles que tivemos boas ou más conexões kármicas. Eles sejam abraçados pelos vitoriosos. Empenhe-se em fazer preces de aspiração semelhantes a essa durante as 6 sessões do dia e da noite. Samaya, selado. Então tem uma divisão, né, especialmente em retiro fechado, em períodos de 4 horas. 6 vezes 4, 24. Então, o dia inteiro é visto, né, como ambiente de prática. Então, 6 sessões, né, do dia e da noite. Então, é comum essa divisão em blocos assim, de 4 horas. A pessoa dorme 1 hora e pratica 3. Aí dorme 1 hora e pratica 3. Dorme 1 hora e pratica 3. Eu tentei fazer uma coisa assim, retiro. Uma semana eu estava arrebentado. Demorasse para se acostumar. Você dorme um pouco só e daí pratica 3 horas. É claro, come também, né? No meio disso tudo, né? Você vai comendo. Banho você vai deixar para lá, soltar o cheiro, beleza. Você comer, tem que comer. Mas é interessante, você vai perdendo, porque é de dia, de noite, de madrugada, você acorda no relógio, vai tocar. Bom, você vai e senta, você praticar, não está com sono, mas segue. Aí, depois para, dorme 1 hora. Acorda de novo. Não dá o ciclo, né? Mudou o ciclo. Não dá 1 hora e meia, né? Não fecha o ciclo. Não, você 1 hora e meia. O ciclo é 1 hora e meia. Eu achei bem difícil. Fiz uma semana, uma tentativa só, não funcionou bem, não. Tive que precisar de mais tempo para você acostumar, né? Tentativa leve, uma coisa leve. Uma semana, você tem. Tem um ciclo todo. Circadiano, lá. 1 hora e meia. 1 hora e meia. 1 hora e meia, Dá para descansar. 3 horas, 4 e meia. Você tem que fazer múltiplos desses. 6 horas. Pode ser. Adaptar, né? Depois conte-nos. Depois conte-nos a experiência. É isso, né? Que dá, né? É o dureza de lá. 6 sessões do dia e da noite. Samaya, sei lá. Perde o contato com a realidade. É rapidinho, né? Isso é fácil, essa parte é fácil. O grande Terton Chokyur Detindipa, uma emanação do príncipe Guru,
fez surgir esse termo na frente de uma multidão de pessoas no pico inferior do rochedo chamado Rinchensek, pilha de joias, na ladeira direita do local sagrado de Sentinandra, penhasco celeste do grande leão. Foi escrito em fluente caligrafia tibetana pela mão de Yeshe Tsogyal em um pedaço do manto de seda monástico do Lotsawa Vairochan. Imediatamente, quando da sua descoberta, foi editado por Pema Gargon Lodrotaye, de Angon Control. Que a virtude e a excelência possam florescer. Uma prece muito bonita também, essa prece de ordem, que uma tem feito, né, também, todos os dias à noite, e tudo. É mais de manhã, na verdade. Na noite ele não tem feito. Uma prece assim, para guardar, né? Prece que invoca todos as esferas, assim, né? Da arma e gera muitos méritos. E eu acho que a gente vai ficar por aqui, né? Mais um overdose. Sim. Essa prece de manhã. Essas pressas, ele mesmo, certo, parado, saúde. Agora, Não, a gente faz assim. No puja da manhã tem uma sequência, assim, a gente vai usando algumas preces, né? Uma sequência da prática. Mas ao longo do dia, se você quiser assim, fazer uma prece só dessa, se você familiarizar, a contemplar aquela prece, não tem horário certo. É bem interessante. Teve um retiro que o Lama deixou a gente assim 1 mês e meio, todo dia à tarde, era só para contemplar as preces da sadhana. Das 2 às 5. Das 2 às 5, 1 mês e meio, assim, olhando tudo, uma por uma. Então, porque é prática isso aqui, né? Não é só uma prece. É uma instrução, né? Uma instrução direta, assim, de como realizar a mente dos Budas. Então, vale a pena, assim, se familiarizando, entrando. Assim. Se o puja for uma coisa só formal, a gente chega, lê aquilo assim, meio sem muita consciência, meio rapidinho, né? No final, pega e vai embora, e nunca contempla as preces, né? Não tem muito poder assim, de transformar nossas mentes. Agora, se a gente olhar para as preces assim, sim, isso faz sentido, né? Enquanto eu faço, eu estou experienciando aquilo, né? Estou realmente aspirando aquilo. Aí é muito valioso. Valioso. E como é que está a questão da sadhana? Ó, se a pessoa quiser a sadhana, Não pode, né? comprar gotas de sabedoria. Se quiser ter em papel, a gente sempre recomenda, né? O Gotas, Compra no Chag do Gon. pela internet, chave do Bompa, né? Quem quiser tem aquela sadhana curta, né? Só com pragna, né? Aquela a gente pode distribuir. Só que o Lama colocou no link dos pujas, assim, diário, né? Tem um link para sadhana digital. Você não consegue baixar, assim, está no formato lá, assim, então você vai clicando, as páginas não virando. Então aquilo lá está disponível para ver online, assim, tendo aquele link. Então, aí qualquer um pode acessar essa sadhana completa. Você não consegue baixar. Claro que pode dar foto no celular, né? Não querer muito, né? Aí até merece ficar. Mas o problema todo de não distribuir não é que é algo secreto, algo assim. É que é o direito autoral de boa parte dessas preces do Chag do Gol. Eles vendem esses caderninhos assim. E aí, se a gente, né, sair distribuindo livremente, não pega aí. Pode dar algum problema. Né? Hoje não deu, mas pode dar. Mas a gente pode ter na loja, por exemplo. Poderia ter o Gotas, sim. Poderia ter o Gotas, o Chuva de Bênçãos, vale a pena ter também. O que mais tem a ver com a nossa sadhana mesmo. Talvez agora a prática de Tara Vermelha concisa, né? Curtir. Essa a gente tinha. Tem vale a pena. Eu tenho, mas eu comprei no cego, né? É. A gente imprimia na caderninha, vermelho. Conceição fez. Ela era um pouco mais assim. Mas tem esse cuidado, né? Você está podendo de direitos autorais, então a gente não distribui assim livremente. Esse link, com a sadhana completa, eu até salvei ele, pelo dia, depois eu mando, você passa pessoal. Tá. É bom ter, né? Vou pôr no grupo lá. Tá livre lá mesmo, ela não pediu nenhum segredo quanto a isso, né? Tá livre para todo mundo que acompanha o vídeo. Então, vale a pena ter esse link salvo, você está no lugar, você não está com a sadhana física, você clica lá, abre a sadhana.
a ação, você bota no Google, ação Prajnaparamita Sadhana. É o primeiro link, Já aparece. o primeiro link já aparece. Né? Ação Prajnaparamita Sadhana. nossa. Muito bom. Amanhã a gente segue. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o mérito universal da paz e da compaixão, sua santidade da vaidade, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, e esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Boa noite. Hoje todo mundo vai dormir que nem bebê, né? As costas já começam a reclamar, os joelhos. Começa a confessar, Hã? confessar. Começa a confessar tudo. Boa noite.